Bom, o recorte de hoje vai ser o have you ever, né? Então, se eu tenho have agora começando uma pergunta, porque o verbo have nesse caso ele é o verbo auxiliar, então eu vou usá-lo para fazer, né, as interrogativas, eu passo ele para frente do sujeito. Bom, primeira coisa, esse ever ali no meio, né, tem ali o have you, o que eu estou vendo ali? A estrutura do present perfect, o have está como auxiliar, é uma pergunta, então vem ele, isso é fórmula, decora. Verbo auxiliar, sujeito, aí viria o verbo principal aqui, só que antes do verbo principal chegar aqui, ele entrou com esse advérbio, tá aí. So have you ever, né, então esse ever tem uma ideia de sua vida inteira. Então quando eu pergunto assim, alguma vez na sua vida, você, por exemplo, já comeu camarão, ou já foi para um lugar tal, quando eu penso alguma vez na sua vida, eu estou pensando desde que você nasceu até hoje. Esse desde que você nasceu até hoje, ele é exatamente uma ligação entre o passado e o presente. Então, quando eu quero perguntar para alguém, alguma vez na vida você já fez alguma coisa? Esse have you ever, eu vou tentar voltar aqui. Então, por hipótese, eu quero falar assim, né? Você alguma vez já comeu comida japonesa? Pensando na sua vida? Então, esse na sua vida é aquele ever que vai dar ali, aquela ideia naquela pergunta, ele é um advérbio ali, né? Então, vou jogar aqui, ó. Então, linha de raciocínio, sujeito, né? Segunda pessoa de singular, conjugação é have. A gente só conjuga o verbo ali, né? A terceira pessoa de singular, que aí seria has, fora isso ali. Botei o advérbio. E agora eu vou entrar, por exemplo, o verbo eat. Não, have you eaten? Aí eu tenho que saber que o verbo eat é um verbo irregular e saber a forma dele de passado e particípio, né? Have you ever eaten? Que vai ser a forma do passado e particípio. Então, primeira pergunta que você tem que se fazer para não sair se jogando no buraco é: qual é a forma do passado e particípio desse verbo? É a primeira questão que você tem que fazer, né? Ele é regular? Se ele for regular, moleza, tá, cadê? Resolveu o problema. Com algumas questões de ortografia às vezes, mas, né, foneticamente ali. Agora, se ele é irregular, você tem que saber. Então, esse passo para trás, né, de qual é a forma do passado e particípio ali. Né? Have you ever eaten? E aí, se eu quero dizer ali comida japonesa, eu vou entrar ali com Japanese sempre com letra maiúscula, porque é uma nacionalidade. Então, nacionalidades em inglês sempre com letra maiúscula, como dias da semana, meses também. Nacionalidades e idiomas, né? Tipo japonês idioma ou japonês nacionalidade, sempre ali. Lembrando que no inglês os adjetivos costumam vir antes dos substantivos, né? Então, para a gente seria mais comum ali, né? Comida japonesa do que japonesa comida, né? Mas isso também é uma questão do inglês, de sintaxe. Então, você tem que decorar isso, né? Eu botei aqui a pontuação errada, né? Ó, ele botou que você já comeu. E aí, se eu venho aqui e boto assim, ó, did you eat? Ó, Japanese food yesterday. Ó, vai aparecer o mesmo comeu. Esse é o problema pra gente, entendeu? Porque geralmente a gente quer montar isso aqui e a gente acaba correndo para cá. Mas aí o que eu tenho que pensar? Que são situações diferentes. Isso aqui foi ontem especificamente. Aqui eu quero falar da sua vida inteira até hoje. Então eu preciso ver essa função adverbial aí escondida, né? Para poder perceber essa ligação e montar o present perfect. Então hoje a gente vai ficar em cima dessa estrutura have you ever, que é um recorte, né, dentro do present perfect, para a gente ficar falando da nossa vida inteira. Então, eu queria agora trazer aqui de volta para os balãozinhos, assim que eu conseguir. Ó, e aí, ele começa ali. Galera, lembre-se que usar o celular na horizontal é a melhor opção para conseguir ver, né? Porque às vezes fica pequeno ali o livro, né? Então, ele faz a primeira pergunta ali, ó. Have you been to Rome? Have you been to Rome é tipo, você já esteve em Roma? Mas quando ele joga desse jeito, eu entendo que é na sua vida inteira até hoje. Ah, mas não está escrito ali. Mas o have you está me mostrando aqui, ó. Você já foi a Roma? Para a gente podia até aparecer um já ali, né? Então, quando essa pessoa começou a have you, eu entendo que ela está perguntando, você já foi a Roma? Em algum momento da sua vida até hoje, desde que você nasceu até hoje? Desde ontem até hoje? Desde o ano passado até hoje? Entre o ano passado e hoje? Se você consegue perceber isso, né, no contexto, vai para o present perfect. E aqui, então, você vai se direcionar para ficar vendo isso acontecer nos exemplos e na atividade. Então, isso aqui pode até parecer um já para a gente. Você já foi a Roma? Agora, você foi a Roma no ano passado? No ano passado não é até agora. Já vem um did aí na minha cabeça. Did you? Did you go? E você vai empurrando para já direto para auxiliar, né? Então, aqui, como é que eu montei isso aqui? Vamos voltar para cá. Então, eu botei o have you. Eu quero botar, né, esteve em Roma. Vou pensar no verbo to be. Então, ele tem o passado participio been. E percebam que a regência aqui é to, né? Não é in. Porque being in Rome seria estar em Roma no momento, né? Esse to dá uma ideia de destino. Uma pergunta que me fazem comumente é, eu posso botar o go aqui, have you gone to Rome? Não é comum usar o verbo go para fazer essa pergunta da sua vida até hoje.
O verbo go, geralmente, quando usado no present perfect, ele quer indicar que a pessoa foi e está lá, que é uma outra história. Então aqui a gente vai convencionar para hoje, para treinar isso, enxergar isso acontecendo, que esse been to é tipo ter estado em algum lugar ao longo da sua vida combinado aqui, né? Eu podia botar o ever aqui, ó, se eu quisesse. Não vai mudar em nada. A diferença é que esse aqui seria assim. Vou completar aqui, né? Ó, have you been to Rome? Ó, ele foi lá e você já esteve, tá vendo? Ele trouxe até o já, que nem no inglês não precisa, porque já está claro por essa construção verbal. Então eu entendo que é desde que você nasceu até hoje. Posso botar o ever aqui, que vai só deixar... É como se no português eu falasse, desde que você nasceu até hoje. Eu sei que o ever é uma palavra só, né? Mas ó, ele manteve lá, ó. Mas esse ever está deixando claro que é uma ligação do passado desde que você nasceu até hoje. Porque, por exemplo, eu podia perguntar se você já esteve em Roma esse ano. Esse ano ainda está valendo. Começou em janeiro, ainda né, tá vindo. Então eu podia dizer assim, ó, have you been to Rome this year? Quando eu botei esse this year, né, que ele vem, ó, este ano, é do começo do ano até agora. Eu estou vendo uma ligação do passado. Eu quero saber em qualquer momento, não me interessa quando exatamente, entende? Eu quero saber se esse ano você já esteve em Roma. Agora, você foi a Roma no mês passado? Ah, no mês passado, meu amigo, não é desde que o ano começou até agora. Aí já vem o dele pipocando aqui na minha cabeça. Aí, nesse caso, o go vai funcionar bem, ó. Did you go to Rome, for example, last month? Então, aí eu fui lá no ponto. Então, viu, have you, já sei que é de um momento do passado até agora. E quando eu boto ever, é tipo a sua vida inteira. É isso que aquele advérbio vai fazer. Aí, uma resposta aqui, né? Eu diria assim, sim. Vou tirar o this year aqui para a gente voltar para o nosso pergunta original ali do exemplo, né? Quero have been to Rome. Então, quando eu identifico esse tempo verbal, eu já sei que a pessoa está perguntando alguma vez na sua vida até hoje, né? Você esteve em Roma? Já esteve em Roma? Se alguém me perguntar, você já esteve em Roma, eu não vou perguntar para a pessoa quando. Eu vou dizer que sim ou que não. Por exemplo, eu já. Então, eu diria aqui, yes, I have. E aí, aqui que está o pulo do gato, eu vou pegar o auxiliar ali, bem comum do inglês, né? Ó. Já vou consertar aqui o espaço. Para dizer que sim, isso aqui assim eu fui. Aí eu posso até agora começar, né, continuar o meu discurso e posso botar aqui, ó, I went there, for example, 5 years ago. Aí tudo bem, porque agora eu vou começar a contar da minha viagem. Foi muito legal, aí lá eu fiz isso, não é nada de lá até agora mais, entende? Então a primeira mensagem foi dada ali. Caso eu não tivesse ido a Roma até hoje, eu podia, né, botar esse I haven't. Ó, I haven't been to Rome. E ainda posso botar aqui um never, que é bem comum. Ao invés do haven't, botar assim, né? I have never been to Rome. E esse I've aqui, né? Ó, pode dar uma contraída ali. Faltou ver. Então é isso que a gente vai ficar vendo hoje. Essa ideia do have you ever, da sua vida inteira até hoje, o que vai empurrar a gente para o present perfect por conta da ligação ali do tempo, né? Tá ali. Aí ela vem, ó. Yes, I have, many times. Sim, já. A gente poderia sim, já, muitas vezes. Mas veja que eu não consigo saber em que momento. Porque até agora, né, isso não é importante aqui. Aí veio ele, ó. Have you ever, alguma vez na vida, você já esteve no Japão, já foi ao Japão, ó. Have you ever been to Japan? Aí veio ela. No, I've never been to Japan. Então, quando ela bota esse I've, é desde que ela nasceu até hoje. Ué, mas não está escrito ali. Mas eu vejo por esse have auxiliar. É para isso que ele está dizendo ali. Aí eu poderia dizer I never went to Japan. Ficaria estranho, porque eu perguntaria assim, de quando você está falando? Você nunca foi o quê? Quando você era criança? Porque eu podia dizer isso, ó. Quando eu era criança, eu nunca fui ao Japão. Mas eu posso ter ido depois, né? Quando eu era adolescente, depois que me tornei adulto. Agora, se eu nunca fui até hoje, aí o present perfect vai caber aqui. Have you been to France? Botei lá o verbo auxiliar na frente. Ó, aí ele bota aqui, ó, na sua vida inteira. Você já esteve na França? A pessoa foi, no, I haven't. Contraiu have not, parou na resposta curta, no, I haven't. A pessoa disse aqui, ó, I've been to Canada. Isso aqui eu já fui ao Canadá. Ali, já fui ao Canadá, ó, but I haven't been to the United States. Então eu entendo que na vida inteira da pessoa. Eu estive no Canadá, não sei quando, porque não importa. Se ela pusesse aqui, eu estive no Canadá no ano passado, aí podia botar o went ali. I went to Canada last year. Ó, mas eu não fui aos Estados Unidos, but I haven't been to the United States.